O melhoramento genético é um conjunto de técnicas utilizadas em plantas e animais, com o objetivo de obter indivíduos ou populações com características desejadas, a partir do controle genético destas e de sua variabilidade. À medida que surgem novos avanços tecnológicos, além de se utilizar métodos naturais de melhoramento genético por hibridação, fundamentados nas leis de Mendel, como o cruzamento de espécimes diferentes, passa-se também a utilizar métodos fundamentados em técnicas de engenharia genética, onde se transferem genes de um organismo para outro, da mesma espécie ou até mesmo de diferentes espécies, método conhecido pela produção de organismos transgênicos. A imagem mostra as diferentes estratégias de melhoramento genético que serão abordadas a seguir, como o melhoramento por cruzamento, o melhoramento por mutação, o melhoramento por transgenia e a edição genética pela técnica de CRISPR. No melhoramento genético por cruzamento, o primeiro passo é definir as características desejadas e, a partir disso, escolher as plantas que serão combinadas. O processo começa com a retirada das anteras de uma planta que vai receber o pólen da outra. Assim, nasce um descendente com características de ambas as plantas, que chamamos de geração F1. As plantas da geração F1 são autofecundadas e dão origem à geração F2. As gerações seguintes são levadas para a avaliação dos melhoristas, que selecionam as melhores plantas de acordo com as características desejadas. Consequentemente, há a eliminação das características indesejadas nessas plantas. O processo de semear, avaliar e selecionar se repete por muitos anos e em campos localizados em diferentes regiões. Isso porque o processo de melhoramento é influenciado pelo ambiente. Tendo em vista a influência do ambiente no processo do melhoramento genético, existe o teste de interação, que possibilita a identificação do melhor genótipo para cada ambiente. As interações podem ser simples, quando há mudanças na performance dos genótipos, mas sem alteração de sua organização em diferentes ambientes, cruzadas, quando o genótipo possui diferentes respostas em diferentes ambientes, ou ausência de interação, que acontece quando o genótipo não é alterado pelas condições ambientais. Há também a hibridação, que é uma técnica de melhoramento para gerar mais variabilidade. Ela é utilizada quando o objetivo é reunir em um único indivíduo alelos que se encontram em outras linhagens. Para isso, a primeira etapa é escolher os genitores que serão cruzados, depois o tipo de população segregante. Na hibridação, há dois tipos de cruzamento. O cruzamento simples, que podem ser utilizados 2, 3 ou 4 parentais, e os cruzamentos múltiplos, que envolvem mais de 4 genitores. As etapas do melhoramento de plantas por cruzamento estão sintetizadas e resumidas nessa imagem. A primeira etapa é a definição do objetivo do melhoramento. A segunda é gerar ou reunir nova variabilidade para as características desejadas. A terceira, selecionar as plantas que atendem ao objetivo. A quarta, avaliar e testar os diferentes genótipos em campo e em diferentes locais. E a quinta, produzir mudas ou sementes para comercializar. O melhoramento genético por mutação acontece provocando alterações nas sequências do DNA. Essas alterações podem acontecer de forma natural, onde normalmente é resultante de um erro na divisão celular, ou por fatores externos do ambiente. Para a obtenção do melhoramento genético nos meios de cultivo, a mutação é induzida através de agentes mutagênicos, físicos ou químicos, que alteram o material genético da planta com a intenção de gerar variabilidade ou alguma característica específica. Várias técnicas de melhoramento são adotadas para essa função, entre elas o método CRISPR, utilizado para silenciar alguns genes. Dentre os principais agentes mutagênicos, existem os agentes indutores físicos e químicos. Os físicos são a temperatura, radiação não ionizante, como os raios ultravioletas, radiação ionizante, como os raios X, nêutrons, raios beta, raios gama e radioisotopos. Os agentes indutores químicos são os sais ferrosos e de manganês, os gás mostarda, etileno, colchicina, peróxidos orgânicos, etilmetano e o formaldeído. Através de alguns agentes mutagênicos, grandes melhoramentos foram obtidos, como algumas leguminosas, por exemplo, o feijão e a ervilha, e alguns cereais e plantas ornamentais.
Os transgênicos e os organismos geneticamente modificados, ou GMOs, possuem seu material genético modificado artificialmente pelo homem, através da transferência de genes de uma espécie a outra. Isso permite que o genoma de um ser vivo seja modificado diretamente, pela introdução de um gene ou a inativação de um já existente. Plantas geneticamente modificadas são geradas em laboratório, pela alteração do material genético adicionando um ou mais genes no genoma da planta. Para o DNA transgênico, o alvo é o núcleo da célula vegetal. A maioria das GMOs são geradas pelo método da biobalística, um método de transferência direto mostrado na imagem ao lado. No método biobalística, o mesmo protocolo básico é usado independentemente do que se está sendo transformado. Ele é simples, rápido, cerca de 5 minutos por placa de Petri, usa poucas quantidades de DNA e não necessita de vetores ou organismos intermediários na maioria dos casos. Também não necessitando de preparo prévio da célula ou do tecido. Na técnica de biobalística, um DNA exógeno, representado pelo número 1, com os genes de interesse, é colocado na superfície de micropartículas de ouro ou tungstênio, no número 2, que é injetado no tecido vegetal ou em células vegetais individuais, mais conhecidas como explantes, a serem modificadas. As partículas são aceleradas por ar comprimido hélio, como mostrado em 4, onda de choque elétrico ou pólvora, com força suficiente para penetrarem na parede das células-alvo de maneira não letal. Depois de penetrarem, o DNA se separa das partículas pela ação do líquido celular, com pH levemente ácido, e se integra no genoma da célula-alvo. O processo ocorre numa câmara sob vácuo, para evitar a desaceleração das partículas causadas pelo ar. Em meio de cultura apropriado, em 5, as células transformadas são selecionadas e regeneradas em plantas transgênicas. A vantagem desse método é que ele permite a transformação direta de células, tecidos e espécies, de forma simples e rápida. O sistema mais usado é o CRISPR-Cas9, que é desenvolvido a partir do sistema imunológico bacteriano, possibilitando a edição do genoma através da clivagem do DNA por uma endonuclease, Cas9, guiada a partir de uma sequência de RNA, que é capaz de se parear com as bases de uma sequência-alvo. Mas como essa técnica funciona? Desde que foi descoberto um sistema imunológico bacteriano, CRISPR-Cas9 foi adaptado em uma ferramenta poderosa para a pesquisa genômica. Existem 2 componentes no sistema, uma proteína de corte de DNA chamada Cas9 e uma molécula de RNA conhecida como RNA-guia. Ligados, eles formam um complexo, que pode identificar e cortar as seções específicas de DNA. Primeiro, o Cas9 deve localizar e ligar a uma sequência comum no genoma chamada PAN. Assim que o PAN estiver vinculado, o RNA-guia desenrola parte da dupla hélice. A fita de RNA é projetada para combinar e ligar uma sequência particular no DNA. Assim que for encontrada a sequência correta, Cas9 pode cortar o DNA. Seus 2 domínios de nuclease, cada um faz um nick, levando a uma quebra de fita dupla. Embora a célula tente reparar essa quebra, o processo de correção está sujeito a erros e muitas vezes introduz mutações inadvertidamente, que desativam o gene. Isso torna o CRISPR uma ótima ferramenta para nocautear genes específicos. Mas, fazendo quebras de fita dupla não é tudo o que ele pode fazer. Alguns pesquisadores estão desativando um ou ambos os domínios de corte do Cas9 e fusão de novas enzimas na proteína. Cas9 pode então ser usado para transportar essas enzimas a uma sequência de DNA específica. Em um exemplo, o Cas9 é fundido a uma enzima, uma desaminase, que transforma bases específicas de DNA, eventualmente substituindo a citidina por timidina. Esse tipo de edição genética precisa significa que você pode transformar uma mutação causadora de doenças em uma versão saudável do gene, ou introduzir um códon de parada em um local específico.